Mais uma vez, nessa quinta-feira, estamos reunidos, né? Como fazemos todas as semanas. Antes eu vou passar uns recadinhos da casa. Palestras e passes todos os dias. Nesse horário, na quarta-feira é à tarde, às 2h, né? E na sexta-feira é feita uma programação para os dependentes químicos. Então, quem conhece alguém que tem esse problema, quiser encaminhar para casa, né? É feita uma palestra e depois é aplicado também um passe na pessoa, no parente ou mesmo na pessoa que é dependente, né? E é importante que quem quiser passar pelo plantão chegar aqui mais ou menos uma meia hora antes, porque assim dá tempo de passar no plantão e assistir a palestra, participar da palestra também. Nós temos que agradecer também a colaboração da Cesta Básica, que a casa atende 80 pessoas que estão cadastradas, né? E quem puder ajudar com os produtos da Cesta Básica, nesse mês de setembro nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Desde já a gente agradece a colaboração. Se cada um trouxer um quilinho de qualquer coisa, sempre ajuda, né, a completar a cesta. Vai haver um bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. Vai ser no dia 25 de setembro, que é um domingo, às 2h, lá no Acre Clube. Eu não sei se conhece, é na Rua Gaurama, né? No 540, no Jardim França, não é muito longe daqui. Tem o ingresso para a pessoa, né? Inclui um lanche e bebidas, né? Também nós temos a parte social também da ajuda às gestantes, né? Que é a Socorro que é incumbida disso, né? Tem essa incumbência. As gestantes participam do curso e no fim desse curso elas recebem um enxovalzinho. Se alguém também quiser ajudar com algum produto, né, para bebê, fralda, produto de higiene, também é bem recebido. E agora, Senhor, nós vamos nos aquietando. Vamos deixando toda essa nossa correria, as tribulações do dia. Às vezes é difícil chegar aqui, mas nós fazemos o possível e às vezes até o impossível para podermos nos reunir nesse dia, porque sabemos que tudo isso, todo esse nosso esforço, que às vezes dessa correria, né, nós vamos ser bem beneficiados, vamos ser bem atendidos pelo plano espiritual. Esse plano espiritual que desde cedo já está sendo preparado pelos nossos amigos do plano maior e ao mesmo tempo sentindo a presença de Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, enfim, de toda essa pleiade de bons amigos que sempre estão aqui para nos receber de braços abertos. Então é muito importante que sejamos receptivos a todas as emanações que vêm do alto e podermos participar da palestra com muita atenção e procurar colocar em prática tudo aquilo que nós viemos receber. Hoje a nossa palestra é o não e a luta, e é o Christian que vai fazer. Obrigada. Boa noite a todos. Que alegria, né? Estarmos aqui para compartilharmos desses momentos maravilhosos em que nós podemos nos sintonizar com o verdadeiro sentido da vida, buscar aquele nosso alimento espiritual
aquele fortalecimento interior que vai nos permitir cada dia mais que possamos nos tornar pessoas melhores, seguirmos o caminho do bem, sabermos compreender melhor o Evangelho de Jesus, o propósito maior que Deus tem para as nossas vidas, conseguir perceber a equipe espiritual já desde o momento que nós entramos nesse salão, já nos acolhendo, nos amparando, buscando no nosso íntimo aquela nossa necessidade mais necessária, se assim podemos dizer, de todas elas, mas que possa nos acolher, nos atender. E eu peço a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que possa realmente tocar fundo os nossos corações, nos trazer uma mensagem de amor, de alegria, de esperança e de ensinamento. Porque o tema de hoje é um tema muito oportuno para nós. É um tema muito atual. Aliás, como é o Evangelho. Muito atual em nossas vidas, né? Por mais que nós leiamos, toda vez que nós temos um conflito, nós vamos abrir ali o Evangelho e vamos encontrar um grande ensinamento, um grande conselho que vai nos auxiliar aí como verdadeira bússola nesse nosso deserto da vida. E o tema de hoje, ele é inspirado, né? Ele é trazido do livro Pão Nosso, que é de psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e de autoria espiritual de Emmanuel, que era um dos mentores do nosso querido Chico. E Emmanuel, ele vai buscar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Para aqueles que têm mais afinidade ao Evangelho, Mateus, capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, capítulo 5, 6 e 7. E lá tem um condensado de muitos ensinamentos. E ali um trechinho que ele buscou, que é o versículo 37, vai falar: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, que foi o que Jesus nos recomendou. E como é difícil quando nós começamos a compreender a nossa essência, a nossa realidade, entender que somos realmente seres espirituais, fomos criados em determinado momento, e viemos num processo evolutivo. Fomos cedendo em determinado momento às tentações, às provações diárias, acabamos comprometendo algumas encarnações, e hoje estamos aqui, a somatória de tudo que nós provocamos para nós mesmos, que nós construímos para a nossa realidade, buscando, sem dúvida, nos reencontrar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia com as leis divinas, o resgate, o verdadeiro resgate consciencial que todos nós viemos como missão para realizar nessa vida. Nós sabemos que o nosso maior compromisso é, sem dúvida, conosco mesmos. É uma busca de aprimoramento interior, de aprendizados, e tudo que acontece ao nosso redor, conosco, vem, senão para o nosso aprendizado. Quando nós compreendemos, dentro dessa realidade espiritual, que Deus é soberanamente justo, amoroso, bondoso, nós vamos perceber que Ele apenas permite que venha aquilo para nós, que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso bem, senão Ele não permitiria. É interessante isso, porque faz nós nos libertarmos de muitos conceitos, muitas questões que há tanto tempo nos prendiam, nos deixavam com medo, ou nos faziam interpretar diferentemente a nossa vida, colocando a culpa muitas vezes das coisas nos outros, ou como não sendo merecedores de determinadas questões. E é interessante. E hoje, peculiarmente, nós vamos tentar entender aqui esse conceito do não e da luta. Por que não? Por que Jesus falava sim, sim, não, não? Como encontrar o equilíbrio entre o sim e entre o não? Sem dúvida, a todo momento nós estamos vivenciando situações, até por conveniência, por comodidade, para nós não nos indispormos com o nosso próximo. É natural que muitas das vezes nós vamos aderir àquele pensamento, àquele sentimento, àquele convite que nos é feito. Mas será que realmente, quando nós estamos aderindo àquilo, é o melhor para nós? Quando nós falamos sim, irrestritamente, sem reflexões? Vamos trazer uma situação hipotética. É claro que é hipotética, que não acontece muito, mas estou ali no meu trabalho, tem aquele burburinho que junta um monte de homem, um monte de mulher para falar mal do outro. Isso a gente sabe que não acontece, mas será que
eu já estou refletindo sobre essa questão, eu faço parte daquele núcleo e simplesmente por fazer parte daquilo eu tenho que me submeter àqueles pensamentos, àqueles sentimentos, àquele falatório, muitas vezes impensado, que vai denegrir a imagem do nosso próximo? Ou será que eu já estou conseguindo me controlar, eu já estou conseguindo muitas vezes o não? E quantas vezes eu falo não a algumas questões que demandavam uma atitude mais proativa, uma atitude mais ativa, se podemos assim dizer, para o enfrentamento de alguma situação, e nós adotamos uma postura mais reticente, de não intervir, de não orientar, de não educar, de não orientar na oportunidade que nos é trazida. Sem dúvida, encontrar esse equilíbrio entre o sim e o não é muito difícil. Mas eu acredito que Emmanuel, através dessa inspiração aqui, ele vem nos trazer um pequeno roteiro de reflexões para nos auxiliar. E ele começa dizendo: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Olha que interessante essa parte. Tudo bom? Ajuda a quantos necessitam, mas não deixe que isso possa criar alguma perturbação. Como saber e como encontrar também esse limite entre aquilo que eu ajudo, aquilo que eu ofereço para o meu próximo, sem que aquilo se torne depois um vício, uma perturbação? Será que já sabemos falar não nessas situações? Uma situação hipotética, alguém pede um dinheiro: olha, eu preciso de R$2 porque eu sou alcoólatra e preciso beber. Nós vamos ajudar essa pessoa? Ou mesmo sabendo o que está por trás de um parente, de alguém que necessita, e que nós sabemos que aquela nossa ajuda muitas vezes vai ser desvirtuada, que vai trazer mais mal para aquela pessoa do que se eu tivesse aquele amor mais exigente, né, do não. É interessante essa reflexão, porque muitas vezes e o outro interpreta como sim o acolhimento. Nossa, você me acolheu, você me respeita, você me entende. Mas quando nós falamos o não, aquele não verdadeiro com amor, muitas vezes é mal interpretado. Mas é o necessário se fazer em determinados momentos. É como educar um filho. Se nós deixarmos de estabelecer alguns limites, se não trouxermos orientações, se dissermos só sim, essa corda vai esticando, sim, sim, sim. No momento em que nós falarmos o primeiro não, haverá uma revolta. Haverá ali uma rebelião. Mas como assim não? A pessoa não está acostumada com aquele não. E aquele sentimento de frustração que não foi trabalhado, ele vai mais tarde trazer um impacto muito grande na nossa vida. Esse não muitas vezes vai ser preenchido, essa frustração, com vícios de toda sorte. Seja do consumismo, seja de álcool, de droga e tantos outros vícios. Da maledicência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E quando nós pensamos em vício, a primeira coisa é o vício material ali do álcool. Não, nós temos tantos outros vícios dentro de nós, porque nós somos seres imperfeitos. Nós estamos aqui buscando esse burilamento, esse aprendizado interior, buscando esse bom combate. E quando se fala não e luta, nós estamos também trazendo uma reflexão não só olhando para o outro, mas olhando para nós também. Qual é a luta que nós estamos travando conosco mesmo? Será que nós estamos nos contrariando? Porque qual que é a nossa vontade hoje ainda? É de extravasar, é de buscar aquilo que ainda nos traz prazer, que é inerente à nossa condição ainda de humano. Estamos batalhando para adquirir novos valores, novos pensamentos, novos sentimentos. É um processo interior. É natural que aquelas questões ainda mais terra a terra, mais de humanidade, ainda nos traga ou faça, ecoe muito forte em nós ainda. Porque é da nossa natureza. É da nossa natureza de imperfeição. Se nós pensarmos que contra os nossos pálidos anseios de elevação, há milênios de sombra, que nós criamos.
porque em determinado momento fomos cedendo a isso, aos vícios de toda sorte que hoje estamos tendo a oportunidade de burilar, de através das provações diárias na nossa vida, buscarmos o aprendizado. É interessante nós observarmos isso e também tentarmos encaixar na nossa vida. Será que eu estou me contrariando? Será que tudo aquilo que eu permito para mim, tudo aquilo que eu falo sim para mim é o melhor? E ao mesmo tempo, será que o que eu estou falando não é também muito forte ou muito exigente? Será que eu já consegui encontrar o equilíbrio entre o que eu consigo suportar e como buscar essa harmonia, estabelecendo um equilíbrio na minha vida? É interessante. É interessante porque muito poucas vezes, nós paramos para pensar sobre a nossa vida. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu estou conduzindo minhas atitudes. Nós paramos para pensar que a todo momento estamos pensando. O pensamento ele não para. E quando nós começamos a entender que o pensamento ela emite unidades força, como André Luiz vem nos dizer em um outro livro, e aquelas unidades força elas realmente criam a nossa realidade, aquilo que nós estamos pensando, e ao pensar nós já agimos. Então se eu penso mal de alguém, eu já emiti aquele mau pensamento. Quando eu impregno aquilo de um sentimento, eu fortaleço aquela energia. E se aquilo se transforma ainda assim em atitude, é só o terceiro passo, mas o simples pensar, o simples sentir já é uma ação. Nós já somos responsáveis por aquilo. Quando eu penso algo, eu já fiz. E se nós pensarmos, todos nós aqui, cada um está pensando em algo. Muitos podem estar atentos aqui, ouvindo a palestra, outros já estão fazendo alguns links com a sua vida e pensando onde eu posso encaixar determinado pensamento, determinado entendimento, pensando em dívida e tantas outras questões. O que eu fiz no trabalho, o que eu vou jantar, nossa, estou com fome. Então o pensamento ele é automático. E esse é um compromisso nosso. Essa educação do pensamento, do sentimento, é um compromisso também nosso e uma proposta educativa do Espiritismo, de nos trazer uma reflexão sobre a nossa realidade. Quando nós pensamos, nós criamos essa realidade em nós, impregnamos o nosso meio e o nosso próximo. Então, se estou pensando amor, alegria, felicidade, isso vai impregnar em todos os corações que estão ao nosso redor. E aquilo automaticamente vai transformar a minha aura, o meu perispírito e tudo que está ali ao redor no bem e no amor. É um processo curativo também. Quantos de nós já não fizemos um teste de entrar no metrô, no ônibus e dar um sorriso? Quantos não sorriem também? Agora, quantos estão naquele processo automático de reação? Esquecem que nós estamos aqui para agir, para pensar, para buscar uma solução melhor para as nossas vidas, para fazer escolhas. Quantas vezes pisam no nosso pé, a gente pisa também. Nos ofendem, nós ofendemos também. Isso tudo é um processo de reação. Isso me lembra até uma história que uma vez contaram que um senhor ele ia há 20, 30 anos no mesmo jornaleiro, ali que ficava na banca de jornal, na esquina da casa dele. Em um determinado momento ele recebeu uma visita. E aí era um primo dele distante. Vamos comigo, eu vou lá comprar o jornal. Era um domingo de manhã. Aí chegaram lá no jornaleiro. Ele falou, bom dia, fulano. E o jornaleiro nem respondeu. Gostaria desse jornal. Então ele percebeu que ele estava totalmente solícito, mas o jornaleiro não respondia bem, não abriu um sorriso, estava vendo um mau momento. E o primo ficou pensando, nossa, mas normalmente lá na minha cidade os jornaleiros até disputam, são alegres, felizes. Você há 20, 30 anos vem aqui nesse jornaleiro que não te dá sequer atenção. Geralmente ele é assim. Ele nunca te cumprimenta, nunca te faz um agrado, conversa. Não. E por que você não busca uma nova banca? Tem outra ali na outra esquina. E aí ele falou, não é o que o outro faz que vai mudar aquilo que eu tenho que fazer. Eu não quero que o outro diga como eu tenho que agir. Eu vou continuar vindo aqui. Eu gosto aqui, para mim é conveniente. Não é o que o outro faz que vai mudar aquilo que eu tenho que fazer. E normalmente nós agimos
por reação, ou melhor, reagimos. Se o outro me cumprimenta, se o outro é meu amigo, eu sou amigo dele. Se ninguém me cumprimenta, se eu entro no elevador, ninguém me cumprimenta, eu também não cumprimento. Então nós estamos a todo momento reagindo a determinadas situações, esquecendo que nós temos um compromisso maior. Que nós temos que agir. Que nós temos que falar esse sim do amor, esse sim do bem, esse sim do evangelho. Seguir esse roteiro que Jesus nos recomenda. Reencontrar esse equilíbrio, essa harmonia com as leis divinas. Mas também falar o não. O não ao orgulho, o não à inveja, à ignorância. E lembrar que hoje seguir o caminho do bem é ser inteligente. Porque se nós já confiamos que somos seres imortais, que vivenciamos diversas reencarnações em busca de um aprimoramento moral, em busca de uma perfeição, ainda que relativa, mas aquela perfeição que vai me trazer a felicidade plena, e que isso se conquista através de um aprimoramento, da busca incessante do caminho do bem, nós vamos perceber que o ser inteligente é seguir o caminho do bem. Toda vez que nós cedemos às tentações, que nós erramos, que nós não encontramos esse equilíbrio nas nossas vidas, nós não estamos sendo inteligentes. Nós não estamos parando para refletir sobre a nossa vida e tentar encontrar um caminho melhor. Quando nós reagimos a uma discussão, a uma ofensa, quando nós nos melindramos, nos ofendemos, quando nós deixamos de perdoar, quando nós fazemos questão de ter razão sempre, será que realmente nós temos a razão que achamos que temos? E tudo isso o que é? É fruto daquilo que nós mesmos fomos criando dentro de nós. Nosso orgulho, nosso egoísmo. São as duas grandes chagas da humanidade. Algo que está impregnado e que vai ser difícil nós vencermos dentro de nós, mas que possamos dar o primeiro passo sempre, alcançando a humildade, o respeito, tentando olhar para o próximo e entender que ele é como nós. Ele também tem um processo evolutivo, ele também tem uma história, ele também tem erros para corrigir, que nós também erramos. É tentar compreender que todos estamos nessa mesma caminhada juntos. É interessante porque quando nós começamos a interpretar nossa vida sob essa outra ótica, sobre a realidade mais ampla, quando nós ampliamos a nossa visão, muitas coisas que nós fazíamos parecem não fazer mais sentido. Hoje, quantas vezes nós nos deparamos na rua as pessoas extremamente alienadas, seja num celular, numa rede social, nesses jogos e tudo aquilo que de alguma forma conduz a nossa vida, não que seja errado, é claro, a gente pode ter um momento de lazer, um momento de descontração. Eu posso participar de um fórum, de uma discussão, de um jogo, mas desde que eu encontre um equilíbrio, desde que eu saiba falar sim na hora certa e não na hora certa, desde que aquilo não se transforme em um vício, desde que eu não me torne escravo daquilo. Que o jogo me sirva, mas não que eu sirva o jogo, que eu sirva a rede social, que eu sirva o burburinho, que eu sirva todas aquelas questões que em excesso gera desarmonia, gera desequilíbrio. Tudo em excesso gera desequilíbrio. Inclusive água, se eu beber muita água, toma mais de 3 litros de água, também vai fazer mal. Não é porque é uma coisa boa que eu tenho que fazer em excesso. E se nós pegarmos lá atrás, já no templo de Delfos, e que foi a inspiração de Sócrates, nós vamos pensar quando ele nos disse, conhece-te a ti mesmo. E é interessante. E depois dessa frase estava lá no templo de Delfos, nada de excessos. Há quantos e quantos mil anos os filósofos já tinham esse conhecimento, que nós temos que nos conhecer e evitar os excessos. E o que nós mais fazemos na nossa vida é cometer excessos na alimentação, no sono, na falta de sono, em tudo aquilo que nós vamos buscar na nossa vida. É difícil encontrar aquele equilíbrio, aquela harmonia. Quantas vezes nós estamos agindo, estamos vivenciando, e nós vemos aquele nosso coração apertado, já nos indicando que nós não estamos no caminho do bem, mas nós não paramos para refletir e para recuar. Olha,
acho que é hora de parar, eu tenho que dar uma pensada, uma rebalanceada na minha vida. Será que realmente eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu estou me propondo a fazer aquilo que eu me programei? Porque sim, todos nós temos um plano reencarnatório. Ao avaliar as nossas tendências e o ambiente que nós estamos inseridos, nós sabemos o nosso compromisso. Seja nas nossas famílias, nossos empregos, com os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Quantas vezes nós paramos para refletir, será que eu estou sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa? Será que realmente eu estou acolhendo, estou oferecendo minha atenção, mas atenção verdadeira? Eu estou realmente vivenciando esses momentos de forma plena? Porque hoje o mais comum é você fazer um comentário e a pessoa sequer responder o seu comentário, porque está vivendo numa outra dimensão. Hoje é o mais natural, é isso. Até natural nós pensarmos que normalmente os homens exercem mais esse papel. Nós ficamos um pouco mais naquela caixa do nada, mais alienados, pensando e refletindo. A mulher acho que tem mais habilidades em exercer várias funções ao mesmo tempo, conversa, vai mudando de assunto. Nós não conseguimos acompanhar muitas vezes. Espera aí, está falando do filho, agora da escola, agora do trabalho, e agora da minha mãe. Então assim, é difícil, mas nós vamos encontrando esse equilíbrio. Desde que nós nos proponhamos a isso, ao exercício do bem, do amor, a sermos pacientes, a entendermos que todos nós temos nossas limitações, mas também temos possibilidade de muita coisa. Tentarmos preencher o nosso tempo com coisas boas, com boas companhias, com boas leituras, com orações, com preces que vão nos fortalecendo e nos auxiliando a enfrentar esses momentos que nós estamos vivendo. Vivemos uma verdadeira transição, sem dúvida. O mundo está evoluindo, nós estamos evoluindo, nós já vemos as instituições, a força das instituições, muita coisa aflorando. Nós temos visto uma grande revolução acontecer, o povo novamente indo para as ruas, cobrando seus direitos. Nós estamos vendo aí uma juventude no qual nós estamos depositando a nossa esperança e o nosso compromisso em formar. Não só informar, mas formar realmente verdadeiros homens de bem, para darmos continuidade aí nesse processo. Olha quantos compromissos, quantas motivações nós temos diariamente. Que cada um, aonde está inserido, é um foco de luz. E pode assim ser. Quem de nós hoje já pega um diazinho da semana para fazer o evangelho no lar, para trazer a presença dos bons espíritos, para fazer aquela limpeza, aquela harmonia necessária? Porque nós sabemos que o lar, muitas vezes, é um reduto, sim, de fortalecimento, de acolhimento para a vida, mas tem muita desarmonia ainda. Tem muitas desavenças. Muitas vezes, os nossos maiores compromissos estão ali inseridos no nosso lar, no nosso laboratório de experiências. É natural que tenha ali aquele parente um pouco mais difícil, aquela situação difícil para vivenciar. A gente percebe que há um choque, um atrito, mas é ali o nosso verdadeiro compromisso. É ali que nós vamos realmente crescer enquanto espíritos. Nós vamos utilizar aquilo como instrumento da nossa evolução. Olha quantas informações interessantes. E olha o que o Emmanuel continua. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Sem dúvida, atender, mas sou alegre. Auxilio o meu próximo, mas desde que aquilo também não se torne prejudicial ao outro. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Sem dúvida, muitas vezes encontramos parentes em situação difícil, companheiros ali. Nós auxiliamos, olha, vem aqui, vamos conviver de momentos melhores. Essa é a parte fácil. Olha, vem aqui, vamos fazer uma refeição em família, vamos trazer um pouco de alegria, vamos fazer uma viagem juntos. Mas e a proposta educativa para a felicidade real? Qual que é a felicidade real? É a do autoaprimoramento, de chegar, olha, meu irmão, o caminho não é esse. Olha, meu irmão, busca melhorar suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos. Você está errando nisso, errando naquilo. Uma conversa sincera, olho no olho. Porque quem corrige com amor
não é recriminado. Nós sabemos que hoje o líder, ele vai sim elogiar em público e quando corrigir, ele vai chamar a pessoa de canto, olho no olho, com amor, com respeito e vai corrigir aquela conduta. E a pessoa vai se sentir agradecida por aquilo. De fato, estava errando, não estava percebendo. São informações interessantes para nós. E nós podermos auxiliar para que ela encontre a felicidade real. Qual que é? É a de estado de espírito. É a de vencer as inferioridades que tem dentro de nós na busca desse aprimoramento. Porque é isso que vai nos tornar pessoas plenas. Nós vamos encontrar a felicidade onde nós estivermos, se estivermos bem conosco mesmo. Se estivermos exercendo o amor. Eu posso não ter nada na minha vida, mas se eu oferecer um copo de água, que seja com amor. Se eu tiver apenas um pensamento para oferecer para uma pessoa necessitada, que seja um pensamento com amor. Que seja ali um donativo com amor. Não, olha, estão me pedindo, olha, sai logo daqui. Não, com amor, com carinho, com respeito. Se nós soubéssemos o poder que tem o nosso amor, quando nós fazemos uma oração sincera, a quantidade de luz e como isso se une a todos aqueles que pensam da mesma forma e todo o plano espiritual e realmente chegam naquele que necessita, nós faríamos muito mais isso. Sem dúvida, nós assistiríamos muito menos novela, nós faríamos muito menos outras coisas que muitas vezes só fazem a divulgar e a levantar em nós sentimentos e questões ainda hoje mal elaboradas em nós, e nós buscaríamos uma conduta no bem. Nós primaríamos por boas leituras, nós primaríamos por esses convívios que nos permitem refletir, vivenciar, auxiliar o próximo. Quantos de nós já, por mais simples que seja o gesto de auxiliar, muitas vezes de oferecer um ouvido, uma palavra amiga, não se sentiu bem, não se sentiu feliz? Olha a diferença de você comprar um carro. Você se sente sim alegre naquele momento. Olha que bacana, um carro novo. Eu posso ostentar uma posição, um status. Pode ser bacana para eu mostrar que eu estou progredindo para a família, para os amigos. Mas esse carro novo hoje, amanhã, já não é um carro novo mais. Mas olha quando eu faço o bem. E aquele bem que eu fiz para aquela pessoa pode se multiplicar, porque aquele que recebeu o bem também vai se sentir motivado a fazer o bem para o outro. E a corrente do bem vai se ligando. Se nós pudermos pensar hoje na política, que está muito em voga, quantas pessoas de bem realmente se envolvem, utilizam aqueles palanques para trazer orientações às pessoas? E qual que é o nosso primeiro pensamento? Não, não quero, é muito sujo, é todo mundo corrompido. Enquanto nós não ocuparmos esses espaços, quem vai ocupar? Quem está ocupando? Quem está nos representando? Nós estamos sendo representados ou só o poder econômico, o poder de terceiros, os interesses? É quem banca a minha campanha, é quem faz isso ou faz aquilo. Nós, população, cidadãos, temos verdadeiros representantes lá? Porque nós dependemos da política, da implementação dessas políticas públicas. Para parar para pensar que nós, nesse movimento do bem, temos que vivenciar, temos que frequentar esses ambientes, trazer a nossa voz, o nosso pensamento, o nosso sentimento. A exemplo de Bezerra de Menezes, não foi político, não foi um deputado. Olha quantas orientações, ele utilizou aquilo para o bem. Quantos de nós, muitas vezes, podemos ser líderes comunitários, podemos apoiar determinadas pessoas que podem realmente fazer o bem, e olha a oportunidade que nós vamos ter agora em eleições. Muitas vezes nós não nos envolvemos, nós deixamos que aquela mesma turma permaneça lá, ocupando aqueles espaços que nós, por aversão, deixamos de ocupar. Quando, na verdade, o bem ele tem que começar a ocupar esses espaços. Porque enquanto o bem não ocupar, quem vai ocupar? Enquanto eu falar não a esses compromissos, é o equilíbrio do bem, do mal, do sim e do não, de nós buscarmos realmente um caminho melhor para nós. Nós acreditamos que ocupar os espaços, estarmos ao lado do bem, fazermos parte desses movimentos, pode fazer a diferença para nós. Ao invés de ficar lá na televisão só ouvindo um monte de blá 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 e criticando, olha mais um, mais um.
vamos mandar pelo menos um bom pensamento, um bom sentimento, que ele possa realmente se arrepender do que está fazendo e cumpra o juramento que ele fez, né? Pelo povo, para o bem e para todos. Acho que esse é um compromisso para nós. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. É o que nós comentamos. O sim, muitas vezes é conveniente, aquela porta larga, aquela situação que a pessoa me pergunta, olha, o que você achou, minha amiga? Estou vestida bem? Se você falar que não... um exemplo, né? Mas assim, guardadas as devidas proporções, muitas vezes o não ele é muito mais construtivo. Ele ensina, ele educa, ele auxilia no aprimoramento. Falar não para um filho é dolorido? É, muitas das vezes. Mas aquele não está ensinando, aquele não está fazendo daquela pessoa melhor. E falar não para nós também, em determinados momentos, quanto nos faz bem. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Quantas solicitações, quantos convites, quantas requisições nós recebemos diariamente e esquecemos de falar, não, obrigado, não compactuo mais com isso, eu não faço mais parte, olha, não gostaria de frequentar esse ambiente. Ou eu tenho que ir para me sentir aceito, para fazer parte de determinado grupo. Esquecemos da seleção natural. Quando nós começamos a compreender e interpretar a vida de forma diferente, há uma seleção natural. Algumas pessoas, naturalmente, que não compactuam mais com aquilo que a gente acredita, vão se afastar, é natural. Mas, ao mesmo tempo, quantas outras vão chegar? Mas nós temos que começar a perceber e aceitar isso também nas nossas vidas. Muitas vezes, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba, e se atentar também para as maneiras de se falar. Interessante, como falar, como corrigir. Ninguém precisa ser de mel ou de fel, né? Já nos recomenda Jesus, porque Ele mesmo nos falava, sim, sim, não, não. E é interessante uma história para nossa reflexão e para nós concluirmos aqui, que já estamos no horário, né? Sobre a palavra. Quantas vezes, e eu acho que isso é inerente a nós, e é tão difícil para nós ainda deixarmos de compactuar com algumas coisas. Quantas as vezes chegam para nós trazendo algumas informações e ao mesmo tempo nós divulgamos aquela informação sem muitas vezes nos atentarmos àquilo que nós estamos falando do outro. Muitas vezes nós manchamos a honra de uma pessoa com uma inverdade. E tem uma historinha que fala da... 37, ela fala exatamente isso, dos filtros que nós temos que fazer sobre a palavra, sobre as conversas, na divulgação disso. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Quando alguém chega com alguma informação para nós, primeira peneira, o primeiro filtro que nós temos que fazer. Isso é absolutamente verdade o que estão me dizendo? Se não for, eu não quero nem mais ouvir. Segunda peneira, a da bondade. Você gostaria que falassem de você aquilo que você está falando do outro? Se nós passássemos por essas duas, já seria muito difícil de perseverar. E a terceira, a da necessidade. É realmente necessário que eu saiba aquilo que você está me dizendo? Então, quando as pessoas te trouxerem informações, tentamos, todos nós, refletir sobre isso. Passar por essas peneiras da verdade, da necessidade, da bondade, para ver se realmente nós não estamos manchando e sujando a honra de tantas pessoas. Às vezes, uma mensaginha do WhatsApp que divulga, ela pega uma dimensão, a gente nem sabe o mal que isso está provocando e quanto tempo nós vamos precisar para reparar esse erro. Uma mensaginha no Facebook ali que tem acesso a milhares de pessoas, seja no campo da política, seja no campo social e tantas outras questões de opinião que nós temos, as divergências. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos divulgando, porque nós podemos fazer parte disso. Nós estamos deixando de dizer um não quando é necessário, nós estamos deixando de lutar contra aquilo que é ainda inerente em nós. Uma fofoca ali, uma questãozinha apimentada ali, a gente não se segura e já manda, sem saber se realmente aquilo é verdade.
Sejamos nós os primeiros a falar não para nós mesmos, a lutarmos contra essas nossas fragilidades, os nossos bichos interiores, buscarmos um caminho melhor. Optemos em divulgar o bem, o amor, aquilo que nós temos certeza que vai fazer o bem e vai nos auxiliar, vai contribuir a fazer da nossa vida e da vida do próximo um mundo melhor. Sejamos nós o espelho daquilo que nós queremos ver no nosso mundo, buscando sempre o caminho do bem. Acredito que agindo dessa forma, a exemplo de Jesus, desse roteiro maravilhoso que Ele trouxe para nós, nós vamos conseguir cada dia mais, pouco a pouco, um passo por vez, cada um na sua evolução, buscar um caminho melhor, mais seguro, de vivência, de amor, de respeito, de equilíbrio, de harmonia. Vamos aproveitar o nosso tempo, todos nós, aproveitar as oportunidades, oferecer o ouvido, oferecer o amor, o acolhimento, abraçar, não querer ter tanta razão, ser feliz. O momento é agora, independente do que estivermos passando, se formos felizes, se encararmos a vida com otimismo, com perseverança. Afinal, depois que o Espiritismo acabou com a morte, para que nós vamos ter medo de outras coisas? O caminho é agora. Estamos a todo momento criando a nossa realidade, e quanto mais bem fizermos, mais bem nós colheremos. Por isso, seguir o caminho do bem é ser inteligente. Que possamos todos nós, nessa reflexão de hoje, sairmos mais motivados, mais alegres, mais felizes, buscando realmente fazer o bem. Primeiro para mim, para contagiar o nosso próximo e um dia, quem sabe, nós estarmos unidos em humanidade, que é esse o conceito, em amor, não? Graças a Deus. A palestra foi ótima. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou colocação? Foi muito bem explicado, né? Américo? Olha, o aprendizado, o melhor é fazer coisa. Né? Fazer. Então, o fulano vê se está certo ou errado. Né? É através do aprendizado. Aliás, de fazer coisa, né? É isso que eu queria comentar, né? Porque você falou, mas é muita teoria, né? Mas a prática é que é a melhor coisa. Sim, o convite é justamente esse, é a ação. É a reflexão das nossas vidas, mas sim, aquela vontade ativa de fazer a diferença, é o dia a dia. É fazermos o bem, é colocarmos, como se diz aí, a mão na massa, né? Graças a Deus. Alguém? E assim, Senhor, dessa palestra tão ótima, tão gratificante, com certeza nós vamos aplicar o máximo possível, apesar de estarmos engatinhando, mas nós vamos conquistando dia a dia um pouco dessa reflexão, de todos esses ensinamentos que nos foi passado, do amor para conosco e automaticamente irradiando para os nossos semelhantes, para o nosso próximo. E assim nós vamos fazendo as nossas vibrações, Senhor. Vibrações de amor, de paz, de muito carinho para as pessoas necessitadas, das pessoas que estão sofrendo no leito, das pessoas que estão se sentindo abandonadas, rodeadas de gente, mas abandonadas intimamente. Por todos aqueles que cometeram
atos ilícitos, que se encontram presos nas cadeias, as crianças abandonadas que às vezes perambulam pelas ruas, as que se encontram nos orfanatos, enfim, todas as criaturas que necessitam um pouco desta nossa atenção especial, essa nossa vibração, que ela chegue a cada um deles em forma de um bálsamo, de uma palavra amiga, de um calor que nós, espíritas, temos o dever de transmitir a cada um desses necessitados. E assim, Pai, mais uma vez agradecidos pelo nosso reencarne. Bendito reencarne, onde nós podemos melhorar cada vez mais essa dádiva da vida que nos foi dada para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. E vamos vibrando, Senhor, também por todos aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, que, como sempre é dito, nada é por acaso, nenhuma pessoa entra em nossa vida por um acaso. Todo o planejamento foi feito pelo plano espiritual e nós temos que fazer o melhor possível para realizar esse plano com dedicação, com muito amor e confiante sempre no Pai, que Ele está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando todo o conforto necessário que nós necessitamos em todos os momentos de nossas vidas. Vamos voltando para os nossos lares, para os locais de trabalho, muito mais fortalecidos do que aqui chegamos. Tendo bastante entendimento, bastante aceitação, sabendo o porquê de nossa vida. Portanto, façamos o melhor dela, com muita fé e com muito equilíbrio. Que assim seja em nome do Senhor. Uma boa noite a todos.